Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. E nossa viagem hoje é para os Estados Unidos, para conhecer uma das melhores universidades de lá, a Virginia Tech. Se você é aluno da UDESC, a Virginia Tech está na lista das instituições com convênio, onde você pode fazer intercâmbio de graça. Fica a dica. E quem vai contar tudo é um estudante brasileiro que está fazendo a sua graduação por lá. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, a gente vai conversar hoje com o Leonardo Gama, que está estudando nesse momento nos Estados Unidos, fazendo uma graduação em Engenharia da Computação na Virginia Tech. A Virginia Tech é uma universidade que fica no estado americano da Virgínia, em Blacksburg, onde está lá o Leonardo, e é uma das universidades estrangeiras que tem convênio aqui com a UDESC, onde os estudantes da Universidade do Estado de Santa Catarina também podem fazer intercâmbio, né? E a gente tem também dentro da UDESC o Education USA, o escritório do Education USA, que ajuda também quem pretende fazer graduação nos Estados Unidos, sendo aluno da UDESC ou não, e inclusive na Virginia Tech. E nós vamos conhecer agora a história do Léo, que fez uma parte do ensino médio dele no Brasil, e no último ano do ensino médio ele já foi para os Estados Unidos estudar numa escola em Boston e ficou por lá. Gostou tanto que está fazendo a graduação dele. Tudo bem, Léo? Obrigado aí por dar essa entrevista aqui. Bem-vindo ao podcast. Opa, tudo bem? Obrigado a você por aceitar eu participar dessa entrevista. Léo, vamos começar contando a tua história do começo, né? Você é de São Bernardo do Campo, em São Paulo, né? E você tinha um sonho de estudar nos Estados Unidos e você não esperou nem começar a graduação para ir estudar lá, né? Como é que foi a tua ida para os Estados Unidos? Olha, eu estava no primeiro ano do ensino médio quando comecei a planejar bem mesmo essa ida para sair e vir fazer o primeiro intercâmbio aqui para os Estados Unidos. E depois disso, fui preparando, visitei várias agências de intercâmbio, e aí foi quando eu decidi e preparei, literalmente confirmei e vim para finalizar o terceiro ano do ensino médio aqui nos Estados Unidos. E tem muito brasileiro que tem uma experiência diferente, que vai para os Estados Unidos já para entrar na graduação, né? Teu caminho, você acha que é mais fácil, é mais indicado, ou quem quem quer fazer uma segunda graduação ou quem vai entrar na graduação agora também tem condições de entrar numa universidade americana? Olha, eu não vou mentir falando que é mais difícil quem vem direto do Brasil para a graduação e nem que é muito mais fácil quem já está aqui. Porém, sim, facilita quando você está aqui nos Estados Unidos já uma parte do ensino médio, até mesmo um ano como eu, pelo fato de que você aprende muito mais quando você está vivenciando com a cultura que já está adaptada para esse processo de graduação americano, né? Porque o processo é muito diferente e tem muita gente que fica perdida. Depois que você concluiu o ensino médio aí, você foi direto para a faculdade? Como é que foi? Eu não fui direto, eu fiz um gap year, que seria um ano sabático. Tirei o ano para poder viajar. 4 meses eu fui para a Alemanha, passei 4 meses na Alemanha tentando aprender um pouco de alemão, e o resto também me dedicando a esse processo de aplicação mesmo para as faculdades. Você falou faculdades, né? Você aplicou para outras universidades além da Virginia Tech, né? Conta um pouquinho como é que foi esse teu processo, como é que você escolheu as faculdades, como é que foi o processo de aplicação. O processo de aplicação vamos dizer assim, ainda mais se você está fazendo sozinho igual eu fiz, muito cansativo, né? Porque tem muita gente que faz através de empresas especializadas para processo de aplicação. Eu conheço muitos brasileiros que estão aqui na Virginia Tech que eu acredito que eu seja um dos únicos que veio, assim, que aplicou sozinho mesmo para todas as faculdades.
Apesar de ser cansativo, você aprende muito e eu acho que é muito legal também. É um tempo valioso que você gasta, entendeu? É bom a gente, até para quem está ouvindo entender, né, quem está acostumado com o ensino superior no Brasil, né, é bom a gente explicar que nos Estados Unidos o ingresso numa universidade é por um processo diferente, né? Isso Aqui no mesmo. Brasil a gente tem o vestibular, né, que normalmente é a forma de ingresso mais comum, né, você faz uma prova. Hoje você tem também o SISU, né, que é um esquema que usa a nota do Enem, mas nos Estados Unidos é diferente, né? Cada universidade tem o seu processo de admissão e esse processo é bem diferente de um vestibular, né? E isso bem diferente. O que eu acho mais legal daqui é que, diferente do Brasil, onde que, apesar de cada faculdade aí no Brasil, dependendo, tem seu próprio vestibular ou aceita Enem, mas a determinação no Brasil aí sempre é uma nota. Não importa como você foi ao longo do seu ensino médio, se você era um aluno nota 10 no ensino médio, o que determina a sua entrada é a nota daquela prova específica. Aqui o processo é bem diferente já. Aqui eles olham todo o seu histórico do ensino médio, como você foi no seu ensino médio, as suas notas. Às vezes você pode ter ido mal na prova que, por exemplo, SAT aqui, que é como se fosse um Enem daqui. Porém, o seu ensino médio foi muito bom e você tem boas recomendações de professores. Ou a sua redação foi muito boa. Então, aqui tem vários fatores que determinam a sua entrada e aceitação numa faculdade, o que eu acho muito legal. E aqui tem a opção de fazer um curso undecided quando você entra. Você não sabe o que você quer fazer, você não precisa decidir qualquer curso. Você pode fazer um curso que é literalmente para as pessoas que ainda não sabem o que é para fazer. Porém, são poucas as pessoas que estão nesse curso, porque pelo fato do processo de aplicação para a faculdade já vem desde o começo do ensino médio, todo mundo já vem com a mente mais preparada, entendeu? Na minha opinião, é melhor que o processo brasileiro de aplicação para as faculdades. Léo, você foi aceito só na Virginia Tech ou chegou a conseguir também acesso a outras universidades aí? Eu tinha sido aceito em outras universidades. Eu fui aceito no Instituto de Tecnologia da Flórida, eu fui aceito no Instituto de Tecnologia de Illinois, no Manhattan College também, na Purdue University também fui aceito. E o que te fez optar pela Virginia Tech? Foi mesmo o ranking e o campus, e eu não vou mentir também, a comida. Porque aqui a Virginia Tech tem eleita como... Ela sempre está na disputa de primeira e segunda melhor comida de campus dos Estados Unidos. Sério que você decidiu pelo RU? Uhum. Eu nunca tinha visto esse critério aí o pessoal considerar, mas deve ser muito bom mesmo. Foi então. uma das opções também, principalmente pelo ranking, mas também a comida e o campus também atraiu bastante. Você estuda com bolsa aí na Virginia Tech? Não estudo com bolsa, não. Isso até é um fato interessante. Para alguma das outras faculdades que eu tinha sido aceito, eu tinha conseguido bolsa. Porém, mesmo assim, eu decidi a Virginia Tech. Vamos contar um pouquinho como é que é estudar na Virginia Tech, né? O podcast aqui ele é produzido pela UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, que a universidade tem convênio, inclusive, com a Virginia Tech para intercâmbio e tal, então interessa aqui para o pessoal saber como é que é a universidade. Conta um pouco como é que é o dia a dia no campus, como é estudar na Virginia Tech. Olha, é muito gostoso mesmo. O campus ele é muito grande e pelo fato de ser uma faculdade que fica numa cidade universitária, né, que gira em torno da faculdade, então a energia também é muito gostosa. Você percebe que todo mundo tá aqui para poder estudar, para poder curtir também, porque faz parte da faculdade. A energia é gostosa e a comida também, é isso? E a comida também é gostosa. Tem uma coisa diferente aí em relação ao Brasil nos Estados Unidos, que são as residências universitárias, né? É comum aí, bem mais do que no Brasil, os alunos morarem no campus, né? Conta um pouco como é que funciona na Virginia Tech. Isso mesmo. Normalmente no primeiro ano, 99% dos alunos moram nos dormitórios residenciais da faculdade. E aqui na Virginia Tech é bem legal que o jeito que foi construído é separado. Então tem um campo aberto bem no meio da faculdade, que eles chamam de drill field, e eles separam o lado residencial do lado acadêmico. Todos os prédios residenciais, que são os residential halls, ficam de um lado da faculdade
e todos os prédios acadêmicos ficam do outro lado da faculdade. E isso é muito legal mesmo, porque você, tipo, percebe realmente que naquela área residencial o pessoal tá ali para poder descansar, para poder curtir, para poder jogar um jogo, alguma coisa assim, e na área acadêmica você percebe que tá todo mundo lá carregando sua mochila, indo para aula, indo estudar, indo para biblioteca. É muito legal mesmo. E o que você pode falar da parte acadêmica mesmo aí da Virgínia? Como é que é estudar? Como é que são as aulas, a estrutura que você tem? Conta um pouco para o pessoal ter uma ideia. Olha, a estrutura é muito show de bola mesmo. Eu vou falar, ainda mais na questão de engenharia, em específico engenharia da computação, a estrutura é muito legal. Eu tenho uns amigos do Brasil que também fazem engenharia muito similar à minha, seria mecatrônica ou TI, essas coisas do tipo. E eu comentando com eles, vamos supor, projetos que eu fiz no meu primeiro semestre, por exemplo, eu fiz um drone no meu primeiro ano, numa aula de engenharia, que eles têm os laboratórios para você fazer, cortar as peças, para fabricar o seu drone, muito legal. Um projeto que eu fiz no primeiro ano, tem muita gente que no Brasil, por exemplo, que seria coisa de conclusão de curso, fazer um drone ou algo do tipo assim. Então eu acho que a estrutura realmente é muito boa. Agora que você está aí, assim, como é que você está vendo essa experiência? Assim, isso atendeu às suas expectativas, aquilo que você sonhava antes de ir? Olha, atendeu e eu acho que superou expectativas. Às vezes eu falo para muita gente que parece que às vezes que eu estou vivendo um filme, assim que você assiste. É muito show de bola mesmo. Você teria algum tipo de dica para passar para os estudantes brasileiros que estão pensando em estudar nos Estados Unidos, para a pessoa se preparar para aplicar numa universidade americana? Tenho sim. A primeira dica vai ser que presta bem atenção no seu currículo do ensino médio mesmo. Então é se dedicar às notas, já que você é uma pessoa que vai estar pensando em estudar aqui, já tem que começar a se preparar desde o ensino médio, porque não é igual no Brasil que você pode fazer o ensino médio meia boca e tirar uma nota boa no vestibular e ser aceito. Outra coisa é procurar ter entrosamento com os professores, que uma coisa que eles têm de grande valor aqui são cartas de recomendações. Então, vamos supor, tem uma aula ali do professor que você gosta muito. Então, se interessa mais na aula, conversa mais com o professor, para você poder conseguir pedir uma carta de recomendação, que é algo que é muito comum aqui. Outra dica seria também coisa extracurricular. Aqueles dão de muito valor atividades extracurriculares para quem está aplicando do ensino médio para a graduação. Então tentar fazer o máximo de aulas extracurricular, tentar fazer voluntariados também, ajuda muito para o processo de aplicação. Então são essas as dicas, além do inglês, né? Legal, a gente conversou então aqui com o Leonardo Gama, que está estudando Engenharia da Computação na Virginia Tech, universidade que fica em Blacksburg, no estado americano da Virgínia, e ele contou para a gente um pouquinho do que é estudar lá nos Estados Unidos e do processo dele de migrar do Brasil para lá. Léo, muito obrigado aqui por ter participado do podcast. Obrigado, Carlito. E se você ficou interessado em estudar um semestre na Virginia Tech, a gente lembra que o Programa de Mobilidade Internacional Livre da UDESC está com inscrições abertas até 10 de abril, para intercâmbio no segundo semestre deste ano. Você pode escolher entre cerca de 90 universidades de uns 20 países, inclusive a Virginia Tech, para estudar lá por um semestre sem pagar pelas aulas. As informações estão todas lá no site udesc.br/intercâmbio. Procure na seção de Intercâmbio Internacional o Programa de Mobilidade Livre. E antes de encerrar, a gente lembra que agora o podcast Intercâmbio tem uma parceria com o Education USA, a agência do governo americano que ajuda estrangeiros, incluindo brasileiros, é claro, a estudar nos Estados Unidos. Na semana que vem tem mais um mini episódio especial, aqui mesmo no canal do podcast Intercâmbio. Você pode ouvir todos os episódios do Intercâmbio e do Educast USA procurando pelo podcast Intercâmbio no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube. Os links para ouvir em todas as plataformas estão na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto, e dá um oi pra gente por lá. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast.
Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.